Boa noite, eu sou Cláudia Lima e hoje nós estamos lançando o nosso podcast. Bem-vindos ao programa Bate-Papo Entre Elas. Junto comigo, eu tenho a Camila Amaral. Olá, gente, boa noite. É pedagoga, é diretora da escola Henri Down, do Guarujá. Nós temos também a Érica Takahati, Pessoal, tudo bem? que é uma das nossas patrocinadoras, quer dizer, patrocinadora oficial. Ela é advogada e neurocientista. E temos a Dani, que é a nossa produtora, que nos ajudou para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje. Oi, boa noite. Gente, vamos aí mandar um aviso para o pessoal, para convidar mais gente para participar, porque o assunto é muito bom e importante. Pessoal, o nosso podcast ele tem como objetivo informar, auxiliar várias pessoas que têm dúvida sobre o autismo, né? E para isso nós teremos uma convidada muito especial, que é a Joana. A Joana, ela atua na Associação Autista Santos. Ela cuida na parte da administração e na parte da pedagogia. Agora nós vamos falar sobre o nosso Bingo Beneficente, que foi o nosso primeiro evento, que foi um sucesso, né? Foi mesmo, Nossa, gente. que maravilhoso, né? Foi, né? Gente. E aquele samba? Olha, minha mãe! Nós estávamos trabalhando, né, na organização, no caixa, toda a montagem. Né? Foi incrível. Olha, esse bingo foi o primeiro bingo realizado pelo Brechó de Helena, né? Toda a renda foi revertido para projetos sociais voltados para o autismo. E nós ficamos muito felizes, porque eu vou ser honesta, eu fiquei com muito medo, assim, que é o primeiro, né? A gente não sabia como ia ser o retorno do público, aí vende tudo antes para poder ter uma certeza de público, se preocupa com uma correria. Uma pensava daqui, outra pensava dali, e revia certas coisas. Aí, só que, assim, o que eu fiquei muito feliz foi que o público ele abraçou a nossa ideia e teve a casa cheia. Fora que, pela segunda vez, foi uma ideia nossa, né? E deu muito certo. Em eventos como esse, não levar as roupas do brechó itinerante, levar as roupas prêmio, né? Que foi até um nome dado pela Érica, que é as roupas que compõem a loja virtual. Então, assim, foi muito bacana. O povo, assim, comprou demais. Nós ficamos muito felizes. A organização também, a sincronia do evento, estava tudo feito, comida, né? O pessoal gostou com música, momentos descontraídos. Isso. Não foi só um simples bingo, né? Foi um evento, uma noite bem descontraída, uma noite com música. Então, acho que isso foi muito legal. As pessoas acho que criaram uma expectativa. Sim. Diante de toda a propaganda feita aí do nosso Sim. bingo. Eu acho que foi assim, tudo perfeito, tudo muito organizado, a entrada, o bingo em si mesmo, com tudo marcadinho, com tudo perfeito, os prêmios. Né? Então, acho que toda a expectativa da nossa propaganda, eu acho que foi até superada, graças a Deus. Outra coisa que eu achei também, a parceria através do Marcelo, né, que é presidente dos ingleses, que nos cedeu gratuitamente o Salão Nobre, a cozinha, né, o restaurante, que é do clube, que sentou conosco, que fez uma comida apropriada para aquele evento, o público daquele evento, dentro de um custo que desce no bolso daquele pessoal. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que contribuiu.
um ambiente familiar, É, né? Onde não tinham tivemos todas as sempre, idades, né? sim. Crianças, Aí teve jovens, os dançarinos, idosos, né? Que dançarinos, foram muito bacanas. Esse evento abriu portas para a gente, para que a gente coloque no calendário de 2024 outros eventos como esse, né? Então, nós percebemos assim, que nesse público tinha o pessoal do bingo. O pessoal do bingo é viciado em bingo, gente. Não quer música, não quer nada. Tinha o pessoal que queria dançar. Então, nós vamos ter no 2024 eventos que só haverá bingo, numa tarde, no final de semana, porque muitas senhoras não saem à noite, Sim. né? E nós teremos também eventos que terão música, que nem o Edgar Pereira, o DJ Manga, né? Monitores, e esse evento que ocorreu vai se tornar no nosso calendário oficial, Sim. né? Sim. Que aí a gente mescla as duas coisas, o bingo e o evento. entretenimento, Isso. né, de dança. Ficou bem bacana, né? Essa questão de misturar. De misturar. Né? E nós Bacana. temos que agradecer muito aos nossos os apoiadores, Isso. porque se não fosse eles, nós não teríamos prendas tão boas, né, gente? Que todo mundo comentou, E né? olha, foi que enriqueceu, né? Totalmente. A gente ficou assim, gente, agora, será que eu já consegui? A gente vai conseguir prender para tudo isso aqui? Mas olha, a gente foi surpreendidas, né? Que aí teve até mais, né? Teve. Até a mais. A gente Que sobrou, acabou fazendo até sorteios, sorteio né? a mais, né? Muito bom, muito bacana. Todos que nós fomos atrás, sempre quando falamos, né, dessa nossa causa, sempre quando a gente chega uma pessoa, algum apoiador, quando a gente começa a contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso objetivo, todos apoiam, todos estão sempre próximos de ajudar, né? Então, assim, isso é muito importante nesse momento para a gente, né? E eu acho que o que conta é a transparência. Sim, demais. Eu demais. acho que você mostrar para o outro, seja ele apoiador, seja as pessoas que doam as roupas, ou que compram nossas peças, que o dinheiro que entra paga-se a custa operacional de tudo, e realmente vai o devido fim, eu acho que isso é fundamental, porque isso gera credibilidade. Sim, né? Com certeza. Entendeu? Faz toda a diferença. Faz a diferença. Eu acho que é muito importante isso, para que a pessoa se sinta segura. Não, eu vou ajudar ou eu vou comprar, não importa dentro dessa dinâmica que ela faça, mas ela se sente segura porque ela fala assim, olha, esse projeto é sério, as pessoas por trás realmente cumprem o que prometem. Né? Por isso a importância também da gente estar divulgando na internet os bingos, os vídeos, o podcast, essa questão toda de estar expondo o nosso trabalho, né? E outra coisa, a gente aceita doações, gente. Doações sempre é bem-vinda de peças de roupa, porque isso é o nosso produto. Sem esse produto, a gente não tem como trabalhar e não temos como gerar subsídios, né? Para poder custear tudo aquilo que a gente precisa. A nossa matéria-prima são as doações. São as doações. Isso é fundamental. Através das doações que a gente vai conseguir fazer toda essa parte, estruturar exatamente, literalmente, o brechó, ajudar a entidade, ajudar os cursos, tudo que a gente sonha ainda em fazer. Né? E lembrando, né, que amanhã é o nosso último sorteio da rifa. Então, gente, já está na minha casa da pessoa. Olha, então ainda podemos, quem ainda não adquiriu aí a sua rifa, ainda está disponível os números aí. Pode chamar a gente ali pelo WhatsApp, a gente vai disponibilizar para vocês. E olha, é um celular Samsung. Então, para quem precisa de um celular aí de final de ano e não pediu para o Papai Noel, ainda dá tempo. É só acessar o Instagram, lá tem a parte com os números que ainda não foram adquiridos, e aí você efetua o pagamento, manda o comprovante, e aquele número já é travado. Né? Essa possibilidade online ajuda bastante, né? Isso. Vai facilitar a vida de vocês, pode ser online. E
O sorteio vai ser ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. E vai ser lá na Associação Autista Santos, que vai ser a festa que nós vamos estar fazendo amanhã para eles, né? Isso, a festa de Natal. De Natal. Com toda a equipe deles, né? Que cuidam da gente com tanto amor, com tanto carinho. Então, o nosso intuito é somar junto a eles. Sempre somar. Isso é muito importante. Isso. Bom, agora, dona Cláudia vai falar um pouquinho sobre a história do que é o brechó de Helena. Nossa, o que é essa casa autista, gente? Alguém pode me explicar? Onde é que tem o que é essa casa autista? O que tem a ver o brechó com a autismo? Qual que é o Paranauê? Então, o brechó, ele nasceu de uma ideia minha e da minha mãe, por isso que a Helena, o brechó de Helena, é homenagem a ela. Ela é uma economista aposentada, e eu atuo na área econômica também. Então, a gente sempre teve aquela visão de futuro. Então, eu já faço trabalhos voluntários na Santa Casa, e ela sentada comigo, ela falou: Cláudia, isso é um problema, não tem quem brigue por eles, poucas pessoas, né? Isso vai tomar proporção muito maiores lá na frente, e a gente tem que fazer hoje. E aí eu sentei com ela e falei: mãe, tudo bem, temos que fazer hoje, vamos fazer. A minha preocupação quem trabalha na área econômica é gerar dinheiro, como é que vai gerar? Money. Então, como é que vai sustentar? O que ela falou? Fácil, filha. Vamos fazer um brechó. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem uma visão distorcida do brechó. Então, você não vai só através do brechó ajudar a causa autista, você vai mudar a visão desta pessoa, que muitas vezes deixa de comprar no brechó por vergonha, ou acha que o brechó, as roupas é todo mofada. Você contribui para a sustentabilidade, né? Porque a indústria de moda é uma das mais setor que polui. Sim. Então, se você puder pegar aquela peça e fazer com que ela tenha um ciclo de vida maior, né, ela não vai ser descartada no primeiro momento. E aí, o que nós fizemos? 50% do seu guarda-roupa que você tem aqui em Santos, em São Paulo, e assim começou. E outra coisa que a nossa preocupação, a triagem, né? Como é que ia ser feito? Como eu atuei sempre na área de hipermercados, qual é a minha visão? A visão do produto que sai da fábrica, até chegar ao consumidor final. Fiz a mesma coisa com as roupas. As roupas passam por uma triagem rigorosa, né? E rigorosa que eu falo é dentro do padrão do público que a gente quer atingir, que são todos. Por isso que o brechó se tornou um produto segmentado, né? E aí ele é lavado, esterilizado, catalogado, e depois ele vai para o consumidor final. Qual seria o consumidor final? Seria aquele do brechó itinerante, que nós criamos para poder ir até as pessoas, para que as pessoas pudessem tocar em nossos produtos, saber o padrão de qualidade, saber que tem um preço bom, né? E também usamos a loja virtual, que é, como o nome, que é os produtos prêmios. E foi assim que começou o brechó. E pensando o quê? De que forma esse dinheiro pode ajudar institutos, associações sempre voltados para o autismo. Então, a gente pode atuar em vários momentos, vamos supor, de uma associação, de um instituto, e começamos com uma outra instituto, que é o SC Saúde, patrocinando os cursos profissionalizantes para as mães que tinham filhos com autismo com grau mais severo, e agora nós estamos auxiliando a Associação Autista Santos e pretendemos continuar com eles no próximo ano. Então, é isso que é o brechó de Helena. E não aconteceria nada disso se não se somasse pessoas. Aí veio Camila, veio
Maíde, que está aqui, várias pessoas que se propuseram o quê? A nos ajudar. 2 pessoas não conseguem, gente. Então, eu percebi que eu tinha que ter um conselho administrativo, porque nem sempre aquilo que você pensa é o correto, é o melhor. Então, você pensar em grupo é bem melhor. Aí criamos o jurídico, aí depois veio Érica, aí depois veio Dani, e aí fomos criando o corpo. É um pensamento que o Brechó tem, tendo forças, a gente faz a diferença. E a gente caminha para isso. E seu Brechó, e eu espero que as pessoas comprem mais, nos prestigiem mais, e eu estou muito feliz que isso é a segunda da nossa, gente. Porque o Brechó, eu acredito que ele vai ficar além de todas nós aqui. Quando eu deslumbrei o podcast, eu tinha um seguinte pensamento: de que forma nosso projeto pode ser informativo? De que forma, eu estando aqui em São Vicente, como estou hoje com todos vocês, eu possa alcançar aquela mãezinha na área mais remota do Brasil ou fora dele? Né? Como é que a gente pode tirar dúvidas? É porque é um tabu ainda, né? Porque não tem esse informativo. Não, né? não tem. A gente até busca no Google, a gente vai achar. Muita coisa, né? Mas muitas coisas não tem. Sim. E outra coisa. Ali nós estávamos agora, vocês né, estavam ali no bate-papo com a Joana, mas eu estava aqui com o ouvido lá, né? A Joana tem que Joana, ela tem que escrever um livro, gente. É muito conhecimento. É muito. Experiências, assim, né? Com certeza, né? Igual a Camila estava expondo, né, de um aluno dela. As mães não têm noção, né, do como agir, como fazer, né? Então, eu acho que a informação é tudo, né? E hoje, com a internet, né, gente? É tudo de bom nessa vida, né? Muito bom. Eu sou suspeita em falar, né? Você é Mas é uma ferramenta. Ai, meu Deus, tô suspeita. Mas é uma ferramenta que é fundamental. Sim, né? Sim. É fundamental. Usar por bem, né? Usar por bem. Usar para coisas positivas. Muito bom. E uma coisa que a gente tem que falar do nosso podcast, que eu acho que vai ser muito legal. As pautas, elas são feitas com muito carinho. Nós vamos tentar abranger o maior número de profissionais qualificados nesse segmento, para que ele possa elucidar de todas as formas as dúvidas. As que não puderem ser tiradas aqui através dos nossos meios de comunicação, eles vão poder acessar, Sim. tirar suas dúvidas, que ninguém vai ficar sem resposta. Sim, com certeza. Eu vou ficar assim com meus cabelos, né? Podemos não tirar na hora, mas haja pauta. Mas, olha, eu já vou poder dar um spoiler aqui para vocês, que temos excelentes profissionais para estar vindo no nosso podcast, para dar informação, pediatra, neurologistas, psiquiatras. Então, assim, nós temos os profissionais, já está tudo na organização aqui para poder. Aqueles que não puderem vir fisicamente, vão entrar através de online, vai ser. Então, assim, se preparem, fiquem atentos, porque vai ter coisas boas vindo por aí. Muitas. O que não vai faltar é assunto, gente. E agora a gente pode chamar nosso assunto, né? Pode. Nós podemos chamar a nossa convidada, Joana. Joana, por favor. Outra coisa. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Dê o seu like, é muito importante, sabe por quê? Quanto mais pessoas se inscreverem, mais pessoas derem seu like, isso vai mostrar o que? A popularidade do nosso trabalho. E isso vai fazer com que nós consigamos apoiadores, patrocinadores, tudo que é necessário para que a gente possa manter, né? Seguir a gente no Instagram também, no YouTube, no sininho, tudo que vocês puderem nos ajudar. No Instagram a gente precisa atingir 1.000 seguidores. Estamos chegando quase lá, mas a gente ainda precisa da ajuda de vocês.
É só vocês chegarem lá no celular e clicar. A mesma coisa, curtir. É a mesma coisa no YouTube. Desculpa, vamos lá. Tá. Podemos? Vamos lá, Joana. Joana, nós estamos muito felizes de você estar aqui. E nós gostaríamos, Joana, que você pudesse falar um pouquinho da sua história e um pouquinho do seu trabalho junto à Associação Autista Santos. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito contente, né, com esse acontecimento, ser a primeira a estar aqui contribuindo com esse podcast, né? Com certeza. É um assunto que eu gosto muito, né? Por isso eu estou há 30 anos lá trabalhando com isso. Eu vou contar um pouquinho da história da escola, né, da associação, como surgiu. Em 1986, né, imagine, em 1986 não se falava em autismo. Um grupo de mães, através de uma mãe, a Luana colocou num artigo no jornal da Tribuna de Santos algumas características que eu tinha do seu filho, que não se encaixava em nenhuma escola, e ela pediu que se tivesse mais mães, que tivesse crianças com as mesmas características, se juntasse. E aí, no dia 22 de dezembro de 1986, 10 mães se juntaram e instituíram a Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas. Então, acho que eles juntaram as pessoas que estavam ali representadas e fizeram o nome da associação. Tem o nome Fantasia de Apaeá, né? Mas atualmente a gente está sendo mais conhecido como Autista Santos, até mesmo para não confundir, porque a sigla é muito parecida com uma outra entidade. Né? Sim. E aí, a princípio, a preocupação dessa família era trabalhar a família, os pais. Então, eles tinham reuniões nas casas deles, na casa dos pais, onde é psicólogo, falar. Acho que naquele tempo já era um podcast. Só não tinha o nome. Então, aí falava um pouquinho, e um médico que falava um pouco sobre o assunto, psicólogo. Só que, quando foi em 89, final de 89, eles sentiram a necessidade de ter um atendimento específico para a criança, né? Sim. E aí eles se reuniram, se cotizaram um aluguel e alugaram uma casa, que é a casa que nós estamos até hoje. Aí, então, elas dividiam entre 10 pessoas. Na época, ela foi até o prefeito que estava na atual vigência, né? E aí ele destinou para lá uma merendeira, uma ajudante geral, uma monitora e um professor de educação física. E foi assim que começou o trabalho lá na escola com essas 10 crianças. E aí, assim, até então já se sabia do autismo, mas não tinha estudo que nem tem hoje. Hoje, que nem falou, põe no Google, ali fala tudo para você. As informações, né? A informação técnica, não tinha nada. Era no ensaio e erro, era fazendo trazendo alguma terapia. Então, foi o que aconteceu em 91, quando eu cheguei lá na escola em 91, nós fomos pioneiros a trazer para cá a reorganização neurofuncional, né? Segundo o método da doutora Beatriz Padovan, que até faleceu agora há 2 semanas atrás, 96 anos. Então, na Baixada Santista, até um tempo atrás, éramos os únicos a atender somente autistas de todos os graus, que hoje são de todos os suportes, né? Então, o que eu tenho visto esse tempo todo que eu estou trabalhando, assim, as nomenclaturas vão mudando, mas efetivamente o trabalho é o mesmo. É que nem estavam perguntando sobre suporte. Eu nunca me peguei a nomenclatura para trabalhar com meus alunos, né? Certo. Primeiro a gente vê a criança, né? Que eles são crianças, agora são jovens. Eu peguei criança. Quando eu cheguei lá, as crianças tinham 4 anos, hoje tem 34, passaram pela pré-adolescência, adolescência, agora a fase adulta, e aí a gente está fazendo esse trabalho. Você vai falar alguma coisa, Érica? Como é que esse método Padovan, isso. Você falou, Joana, como é que funciona? Olha, eu falo para você que hoje eu estou aqui falando
em público devido a esse método. Como nós recebemos supervisão de duas fonoaudiólogas que trabalhavam diretamente com a doutora Beatriz, que era a Selma Barradas e a Gisela, e elas perceberam na supervisão que eu tenho a deglutição atípica, então elas encaminharam para fazer fono. E, logicamente, eu fui fazer a reorganização, né, neurofuncional. Tá. Então, como a gente fala, eu fui terapiada, então eu sou prova viva de como funciona a reorganização para criança, para o jovem, porque não é para autista, é para qualquer pessoa. Ele tem um amadurecimento do sistema nervoso central. Ele trabalha... Então, quando a criança chega para fazer um trabalho de fono lá na associação, ele não vai só ficar na boca. Ele tem um trabalho todo de chão, né, onde a gente faz uma recapitulação do movimento motor da criança, que é igual em todo lugar que você vá. A criança, ela balança, ela rasteja, ela engatinha, ela anda de cócoras, ela sobe e desce. Se você observar uma criança, e eu tive o prazer de observar meus sobrinhos pequenos, é aquela fase todinha, né? Para depois que ele passa por isso tudo, é que ele vai trabalhar a deglutição, a mastigação, a sucção e a respiração. Então, é um método muito... E hoje, aqui em Santos, tem poucas pessoas que atuam. Tem a Marli, que trabalhou comigo lá na escola, nessa época, que trabalha na Praia Grande. Tem uma ou duas pessoas aqui, mas pouco trabalhado. Em São Paulo, não. Em São Paulo, a doutora Beatriz tem clínicas, então eles atuam lá. Interessante. E assim... Até vou aproveitar aqui, que nós estamos com uma dificuldade muito grande de arrumar fono, né? Então, por favor, vou pedir, favor, né? É o momento, né? E nem precisa ter o curso da reorganização, porque isso a gente busca, né? Que nem lá na escola, na época, a doutora Beatriz abriu, porque era só para fono. Então, lá, como ela trouxe o método aqui para Santos, nós somos as únicas que tínhamos pedagogia em fazer um método. Então, porque... no início foi tudo feito mecanicamente. Você faz assim, você faz assim. Depois nós fomos estudar o que aquilo impactava no sistema nervoso central. Interessante. Então, eu falo que, se eu falo em público, né? Se eu falo para uma grande quantidade de pessoas, é por causa disso, porque quem me via na faculdade, sabe aquela pessoa que tinha medo de ir lá na frente, de estar se expondo, e hoje está falando assim, então, e tem prazer, né? Isso. Porque não adianta nada. Que funciona. E funciona nos meus autistas, porque todo mundo que vai na escola fala, nossa, os autistas são muito diferentes. Verdade, legal. Eu acredito que a gente sempre teve como base a reorganização, né, neurofuncional, juntamente com os profissionais, porque assim, quando se falou em escola, clínica escola, nós somos clínica escola desde 1991, porque a gente, junto com a nossa parte pedagógica, a gente tem a psicóloga e tem a fono atuando junto. E outra coisa que é muito importante lá na associação, a criança não fica só um período e vai embora. Como você falou, que pegou a pessoa pequenininha e está acompanhando ela até os dias de hoje. Eu acho que isso é muito importante. É importante e também é um problema, porque como o autismo não tem uma alta, a gente vai trabalhando ele a vida toda, né? Então a gente não consegue abrir vagas para os novos que chegam. Aí eu vou fazer meu segundo apelo. Isso, pode fazer, hoje lá na associação a gente está atendendo 60 crianças, jovens e adultos. Não temos condição de atender mais ninguém, a não ser que a mãe tire, que é muito difícil. Acontece, se a mãe muda... Você ampliar. Aí que está meu segundo pedido. Se tiver uma pessoa... Porque o que acontece? Hoje, graças a Deus, os vereadores conhecem o nosso trabalho e eles destinam emenda para a escola. Certo. Então, e geralmente essas emendas são para aquisição de móveis, aparelhos de computador, tal. Então, hoje a associação está muito bem aparelhada, né? Graças a Deus, graças
aos vereadores que têm se empenhado com emenda, né? Certo. E então, mas hoje a escola só comporta 60, não tem como mais, porque eu tenho que dar condições de igual atendimento para todos. Não adianta eu ter criança, uma sala lotada. Minha sala tem 4, no máximo 5 crianças. Não tem como lutar, né? Não tem. Para poder. Porque cai a qualidade. Exatamente. E tem salas que precisa ter uma auxiliar para fazer o trabalho. Sim. Então, hoje eu preciso expandir, porque como vocês estavam falando, a gente estava conversando, hoje está aumentando muitos casos de autismo. Eu não tenho um lugar que eu saia com a camiseta da escola que a gente não é parado para perguntar, né? Perguntar como, aonde, onde procurar. Isso. Então, é isso que precisa. Ficam. Né? Porque, assim, é um trabalho muito importante. Né? É muito importante, exatamente. E como você falou, né, Jana? Não tem um fim. Né? Não tem como você dar aula. Né? Exatamente. Até porque a criança ela vai crescendo, né? Vão tendo várias etapas. Então, são várias necessidades que vão surgindo de acordo com a idade da criança. Então, não tem como você falar, não, você está de alta. Não, porque cada fase da criança é uma necessidade. Criança, adolescente, jovem, adulto. E há essa necessidade, né? Lá, atualmente, a gente atende o menor com 6 anos e o mais velho, que é um dos fundadores, com 48 anos. Então, a gente tem que ter coisas diversificadas para poder atender todas as idades, né? Esse seu pedido é pertinente porque várias pessoas na festa, após o bingo, que teve uma repercussão, né? Assim, no sentido do brechó ter mais visibilidade, mandaram mensagem pro WhatsApp do brechó, perguntando de que forma chegavam até vocês para que os filhos pudessem ser avaliados. Agora você está respondendo, né? Então, lá na escola, a gente não faz avaliação, a gente não fecha diagnóstico. Isso a gente deixa para as clínicas que têm essa especialidade, mesmo porque a gente não tem psiquiatra. Certo. Né? Então, quando a criança chega até a escola, ele já vem com laudo fechado. Isso. Né? Ele já tem um laudo fechado. Quem que encaminha essa criança? Geralmente vai por um... Então, público? Por exemplo, nós temos a SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, tem a CEDESP, que eles encaminham. Tem outra porta de entrada que é no portão. Toca a campainha quando vê lá, Autista Santos. Aí sempre tem alguém que conhece alguém que tem alguma necessidade, aí a gente pega o WhatsApp e aí a gente faz uma avaliação. Mas vocês têm vaga hoje? Não, hoje não temos vaga. 0. Por quê? Porque as crianças que estão lá, elas continuam lá. Então, por exemplo, se uma criança viajou, ela mudou de cidade, abre uma vaga. E aí, o que a gente coloca? A criança com 6 anos, que é a porta de entrada. Entendeu? Exatamente. E porque as crianças que eu montei uma sala com 6 anos, elas hoje têm 7, tudo junto, elas têm 8, tudo junto. Você entendeu? Elas vão seguindo junto. Por isso que eu falo que hoje as mães não têm... É totalmente gratuito o nosso trabalho. Nós temos um termo de fomento com a prefeitura, né, através da SEDUC, né? E a gente não cobra mensalidade de ninguém. Então, quando a gente chama a proposta, vamos alugar uma casa que nem fizeram lá 37 anos atrás, hoje os pais eles são meio receosos, entendeu? Por quê? Não, eu vou falar que eu visito essa sala, eu vejo lá, aluga. Lá na rua tinha uma casa maravilhosa, com salas, com banheiro, 4.500. Eu não tenho como se cotizar isso. Claro. Lá. Todo mês, né? Exatamente. Porque, não, e aí não é só o aluguel, tem aluguel, tem a luz. Não, é tudo que envolve. E você não tem isenção, porque lá na escola a gente até tem isenção porque é próprio, é nosso. Certo. Mas quando é alugado, não. Então, para as mães que hoje encontram a escola com suporte super interessante. Hoje nós temos ar-condicionado em todas as salas climatizadas, graças à emenda parlamentar que fez colocar um painel solar para poder atender, porque senão a gente não ia ter ar-condicionado. Joana, me explica essa questão da diferença quando é locação e quando é imóvel próprio, por gentileza. Quando é imóvel próprio, nós temos algumas isenções, porque é próprio e é filantrópico. Né? Agora, quando é alugado, aí a gente não tem essa mesma isenção, porque ela não é nossa, é alugado, né? Perfeito. E aí, se eu vou contar a história, que é muito bonito, lá a gente sempre foi abençoado, né?
E a gente não comenta, eu estou falando da sequentização para pagar o aluguel, já fiz muito pedágio para pegar o aluguel, e era uma coisa humilhante, porque você chegava com um papelzinho assim, o pessoal fechava a janela no seu rosto, não, isso não vai acontecer na minha casa, até que num desses pedágios apareceu um casal, ele holandês, ela brasileira, ele perguntou o que era aquilo que a gente estava fazendo. Aí nós explicamos, ele foi conhecer a escola. Ele, um ex-seminarista, os dois já são falecidos, e ele falou que na Holanda tinha, como ele tinha sido seminarista, ele sabia de lugares que ajudavam, outros lugares que atendiam crianças com necessidade especial. E aí, em 4 anos, isso foi em 96, quando foi no ano de 2000, chegou um dinheiro para a gente comprar a casa, não essa. Aí eu fui sair procurando a casa. Sim. Né? E aí eu via, né, os prédios, a comunidade, e ali a gente já estava há muito tempo, até que a pessoa, era o seu Tomé, ele tinha um lanche mundial lá na cidade, era o dono da casa. Certo. E aí o vice-presidente na época, que era só o Amaro, foi até lá e falou, Joana, eu lembro como se fosse hoje, ele passando e falou, eu vou falar, o não já é certo. Aí quando ele voltou, ele aceitou vender a casa. Então, se a gente for falar, a avaliação, o valor que foi vendido a casa, foi coisa de Deus, até arrepia. Foi Deus que colocou, iluminou aquela pessoa para, naquele momento, vender a casa. E aí a gente começou a fazer adaptação, porque antes era carpete, era complicado, né? Primeiro porque as crianças tinham alergia, às vezes... tudo para... E aí, imagina você estar num lugar que você cuidou de cada detalhe, cada piso, você escolher tudo. Então, nossa, para mim, é a realização do sonho, né? E a realização do sonho veio depois com outro casal, porque Deus só manda em casal, né? Amém. Aí, esse casal chegou até mim e falou assim, você tem sonho para essa escola? Eu falei, muitos sonhos, muitos. Aí ele pegou uma folha e colocou assim perto de mim, falou, você escreve tudo aqui que você quer que faça na sua escola. E eu lembro como se fosse hoje, foi no dia da festa do Dia das Crianças. Aí ia ter o feriado prolongado, eu naquela correria da festa, passou, aí quando foi no sábado, eu entrei numa farmácia, ele falou, você não mandou o papel que eu te pedi, que eu olhei assim, aí eu falei, olha, isso aqui que é a festa, da segunda-feira eu faço. Tudo que eu pedi, eu fiz. Eu coloquei no papel para colocar piso na escola toda, revestir todos os muros, porque era uma coisa que o muro sempre tinha que estar pintando. Aí trocar o portão, aí eu falei para ele, eu tinha um sonho de eu chegar com a perua, eu apertar um controle remoto, que nem tá. Aí o portão abrir, e as crianças não terem que sair na chuva, eles entrarem e tal. Aí... aí eu fui falando tudo, eu queria tampar porque era telha, né, aparente, a casa era bem humilde, era uma casa muito grande, aí ele pôs o piso de PVC, tudo. Aí ele viu uma coisa que eu não coloquei, tinha um portão, que é o portão que as crianças entram, que era um portão de alumínio que a gente tinha pintado. Aí ele chamou, falou assim, esse portão aqui, você não gostaria de trocar por um branquinho bonitinho? Eu falei para ele, senhor... Aí ele chamou o serralheiro, eu nunca me esqueço. Fala para ele, desenha para ele qual é o portão que você quer. E o portão que eu desenhei está lá. Então, e é uma pessoa, um casal abençoado, eu quero agradecer. E ele pediu uma coisa para mim: não precisa falar meu nome. Então, é iluminado. E não parou por aí. Depois, em 2020, nós fomos conseguir colocar o painel solar, né? E aí o telhado. Quem foi lá e trocou o telhado? Eles de novo. Então eu falo que Deus tem abençoado bastante aquela casa, abençoa as pessoas que entram lá, abençoa os profissionais que trabalham por lá. Eu percebi que é muito unido, né? São unidos. E as crianças são diferenciadas, meus alunos são diferenciados. São diferenciados. A família também. No nosso chat, algumas mães, se eu puder. Tem? Que legal! Alguns comentários aqui. Muito bom. Vamos lá, tem muita gente aqui que entrou no chat. Roseli Cristina dos Santos. Mãe do Jonatas. Iniciativa maravilhosa de vocês, para com a nossa escola, demais entidades. Parabéns ao Brechó de Helena.
né? Que legal. Cleonice Aragão, também Mãe do mandou um monte de Tiagão, beijo. Thiago. De Ledesma, boa noite, Ledesma. Roseli de novo. Joana, junto com a equipe Autista Santos, são anjos na minha vida e da minha filha, Roseane Lima. Vamos falar, né? Amém. Boa noite, meninas. Tenho 15 anos, sou irmã da Letícia, que faz parte dos Autistas Tantos, e é incrivelmente gratificante o trabalho que a Joana e sua equipe fazem. Mudam o mundo. Beijão. Cleonice Aragão, Tiago começou com 4 anos e hoje está com 35 anos. Que legal! Agora, 15 de novembro. É a segunda casa e ele é não verbal, mas fala com seu olhar, gratidão por essa entidade, e a Joana foi a primeira professora dele. Esses carinhos não têm preço. Mara Adriana Monteiro, Autista Santos, é exemplo de tratamento, desenvolvimento do autista. André, quando entrou, não parava, não esperava a vez, era agressivo. E hoje, com seus 20 anos, é muito diferente. É uma graça. Gente. Um trabalho que é uma gratidão. E assim, eu conheço praticamente a história de cada um deles. Isso é muito legal. É importante porque e eles têm um respeito, né? Eu falo para o pessoal, né? Eles me tratam como diretora, tia diretora, a Letícia. Nossa, é uma graça. Hoje você vê a mudança. E você vê a mudança na criança. É isso que é importante. E quando você tem um retorno da família, né? Você vê como que o trabalho é feito. E eu falo, eu me orgulho muito dos meus profissionais, né? Me orgulho muito, porque eu estou aqui representando todos, né? Sim, todo mundo. Mas o trabalho lá, cada um está importante, né? Eu, como diretora de escola, lá na minha escola, na minha unidade, são crianças que entram com 6 anos, né? E com 11 anos eles vão embora. Então é só um pedacinho, né? Então nós acompanhamos do primeiro até o 5º ano. E isso é muito importante, né? Cria um laço, né, com a família, né? Esse ano mesmo nós terminamos um ciclo aí com o 5º ano. Um pai também falou, não sei o que vai ser de mim agora, né? Porque a gente cria um laço, passa segurança para a família, né? Passa segurança para a criança, né? Então a criança ela se desenvolve e aí de repente, infelizmente, né, ela vai para uma outra unidade com outras crianças que são mais velhas e os pais têm essa preocupação, né? Como será que vão cuidar do meu filho, né? Então acho que e a gente sabe que quanto eles vão pegando uma idade, eles vão pegando comorbidade, aí vai ficando mais difícil. E aqui também eu não posso deixar de agradecer porque é o que sustenta a associação. A gente tem a mãe do Marcelo, que é a Tereza, e a tia do Marcelo, que é a Carmen, que desde que eu estou lá, elas revezam. Agora não, porque a Tereza ela não está podendo atuar, mas uma era presidente, a outra era vice-presidente. E sempre me deram total suporte, carta branca para poder fazer o trabalho. Aquilo. Então, isso também é importante, porque se você está num lugar e que você tem ideias, projetos, e não tem como atuar, e aí você... Então, eu tive esse carinho com elas. Né? Sempre atuando, sempre trabalhando para isso. E o resultado é isso. É isso. Olha, para vocês terem uma ideia que eu estava comentando, né? Toda sexta-feira, a gente tem psicólogo, tem forno, as crianças chegam lá na escola, elas fazem um lanche, elas não ficam todo momento na sala. Eles têm educação física 2 vezes na semana, eles têm Infoped 2 vezes na semana, ele vai para psicóloga, ia para fono, e toda sexta-feira a gente sai para passear. Então, para passear, que nem o último passeio eles foram para o açaí, isso. Aí eles vão lá, tal. Então, não perdem as coisas, não saem arrancando nada da prateleira, não derrubam nada. Eles sabem que no final eles vão escolher um salgadinho, que vai ser dividido, um refrigerante, que não sempre é o mesmo, que eles gostam pretinho, tem sempre os outros, porque assim, que eles têm que entender que quem está ali no comando somos nós. Certo. Então, aí depois eles sentam, eles fazem o lanche. Então, para você ter uma ideia, a gente consegue com 30 autistas para a praia.
Por quê? Porque é trabalhado no treino de postura, que eu acredito que com o andar do podcast a gente vai falar específico, porque... A gente vai voltar muitas vezes, se for deixar para falar, a gente vai entrar muito... mas é verdade. Mas só para terminar a questão da escola, então a gente tem sido abençoada, a escola hoje... até uma mãe falou para mim que foi para um lado... Eu não estava achando, porque hoje a escola é outra. Ela é toda estruturada, então fica aqui minha gratidão, meu agradecimento às pessoas que foram até lá e olharam pela gente. Então, ali está passando, né, para eles a escola. Então, essa é uma menina nova que chegou agora, então eles gostam, tem a hora da informática, né? A gente trabalha muito com limite, que é uma coisa que os pais precisavam muito tomarem consciência que às vezes essas crianças elas têm um QI preservado, que o problema deles é comportamental. Exatamente. Então aí vocês têm que trabalhar o comportamento, mas aí a gente vai falando aos poucos, né? Dos homeopáticos para poder a pessoa poder assimilar. Mas de princípio é isso, a história da escola é essa. Eu fico muito contente que hoje outras entidades tem salas de autismo, que atende autista, então isso veio também nos ajudar. Outra coisa, Joana, as dúvidas nós podemos depois passar para você, né? Pode. Para que sejam esclarecidas, né? Tirar das dúvidas e depois... Isso, a gente Joana, você poderia nos explicar o que é essa sigla TEA? É um transtorno do espectro autista. É um distúrbio no neurodesenvolvimento que, basicamente, a criança tem 3 áreas que tem dificuldade. A primeira é a interação social, que é aquela coisa que a criança às vezes não interage com outras. O problema da comunicação, né? Que às vezes, é que nem eu quando recebo a mãe, ela fala para mim, a primeira coisa que eu percebi, parece que ele não escuta, porque a gente chama ele e ele não responde. Na verdade, não sabe que é ele. Ele não sabe que é ele, porque ninguém falou para ele que ele é ele. Então, você fala assim, Pedro... Mas ele fala para mim, né? mas gozado, eu estou na cozinha, eu falo, vem tomar aquela bebida que ele gosta... Ele sai da sala e vem. Só que eu estou perto dele na sala e falo, Pedro, ele não me olha. Por quê? Porque tem que trabalhar que ele é Pedro. Que ele é o Pedro. Que ele é o Pedro. Porque ele conhece a bebida preferida, porque ele vê na televisão a propaganda. Associa. A criança autista é muito associativa, então ele associa a marca aquilo, então ele reconhece. Às vezes a criança tem uma audição que é seletiva, ele ouve o que ele quer. O que ele gosta, o que ele... Então, você tem que trabalhar isso. Aí, então, por isso que aí começa a procura, vai no otorrino para ver se tem uma surdez, né? Começa a investigar. Investigar. Né? E aí, e a outra, que é a terceira área, é estereotipias, as ilhas de interesse, é criança que gosta só de dinossauro, é criança que às vezes... Coloca tudo enfileirado. Tudo enfileira, tudo empilha, é aquela criança que sabe bandeira de tudo que é lugar, que não é uma coisa que é próprio para a idade. Inglês, né? Outras línguas. Facilidade. Teve brechó lá. Aprende outras línguas. Então, hoje em dia, assim, assim, as crianças, hoje em dia você vai nos lugares e você observa, meu marido fala, nossa, Joana, você vê autista em todo lugar. Não, é porque está em todo lugar. Está em todo lugar, está na igreja, a criança andando na pontinha do pé, com sensibilidade auditiva, está no supermercado, quando ela faz birra, porque ela quer alguma coisa do supermercado, e aí as pessoas olham, por isso que eu acho que o colar do girassol, que é um colar que as crianças têm para identificar, porque eu acho que a pior coisa para a mãe é aquele olhar de repreensão, sabe? Sim. Porque eles falam que essa criança... Eu sei, porque... Eu já tinha questionado. Questionando. Eu lembro que uma mãe falou para mim que no prédio dela, o filho era apelidado de menino maluquinho. Vê-se isso. É triste, é muito triste. Colocar um rótulo. E às vezes... né? Só que eu ainda não tenho coragem, talvez, de chegar para essa mãe e falar assim, mãe, procura, porque eu não sei como seria interpretado. Então, meu marido às vezes comenta, ele fala assim, olha, para você ter, nós fomos num almoço,
domingo. Eu estava ali, eu estava observando o comportamento de uma criança, né? Aí o comportamento, já tinha visto diferente. Aí a mãe, que era uma reunião de família, mas a gente tem primos de vários lugares, né? Certo. Ela é de Santa Catarina. Aí ela falou, a outra prima falou que você trabalha com autista, meu filho agora com 10 anos tem diagnóstico de autista, de TEA, tem de TDAH e de TOD, que é um outro tipo. Nossa, Então, Todd. e assim, o comportamento você percebe através do comportamento. Mas é muito difícil. É diferente. É diferente. Então, é muito difícil para as mães aceitar. Terem esse olhar, porque a expectativa é que seu filho. É lógico. Né, óbvio, E aparentemente sonho, as crianças elas são lindas, são bonitas. Sim, aí a pessoa fala assim, não aparenta nada. Essa mulher que falou da irmã da Letícia, ela é uma graça. Ela veio toda delicadinha e tal. Mas aí você fala, aí que nem às vezes vai as pessoas, mas essa menina tem algo? Mas nem parece, ela acabou de passar ali. Nem parece, mas o comportamento é diferente. E às vezes algumas situações, né, de comportamento, aí você vai descobrindo, e aí a mãe mesmo ela para e olha, né? Será que o meu filho tem algo? E aí a mãe volta e foge disso, porque ela não quer isso, né? Então é muito complicado. O que eu vejo muito é a mãe que foge. Porque assim, eu estou aprendendo agora a tentar abordar de uma forma mais cautelosa as mães de crianças menores, sabe? Porque assim, eu não tive filhos, mas eu tenho 60. Que é o que eu cuido lá na escola. E então eu falo para você assim, o tratar a criança é importante. É você ver que além dele ter o diagnóstico de autismo, ele é criança. Então, às vezes. Aproveitando assim, para entrar nesse assunto rapidinho, vou aproveitar e inserir essa pergunta. Porque com qual idade a gente pode iniciar, né, esse trabalho motor com uma criança com TEA, né? Aproveitando já o que você está falando, só inserindo aí já a pergunta. Uma vez, uma época atrás, foi uma mãe com uma criança de 1 ano e 8 meses. Aí ela falou, eu tô achando que ela é autista e tal. E eu olhei para ela e eu falei assim, mãe, olha, eu não vejo sua filha como autista, eu vejo a sua filha com uma outra síndrome, que é a síndrome de Rett. E, por coincidência, ela era minha vizinha de rua, né? E aí ela foi no programa e falou, aí ela foi buscar. Hoje em dia, assim, a criança pequena, bem miudinha, você já começa, por exemplo, a criança que não sorri. Você faz a gracinha, primeira coisa, a criança é uma criança séria. É uma criança que não acompanha, você está com um brinquedinho, você mostra. Ela não faz. É aquela criança que fica parada, olhando, assim, ventilador rodando, para máquina de lavar, entendeu? Fica assim, qual o interesse da criança em ficar olhando a máquina de lavar rodando? Então, você começa a observar a criança desde pequeno. E aí, com 2, 3 anos, a fala é uma outra coisa. A criança, ela começa a falar alguma papai, mamãe, aponta. Aí a criança começa a olhar para você. Ela faz uma linguagem própria dela, que não é uma linguagem que você entenda, não é uma linguagem com sentido. Entendeu? Entendi. Então, são coisas que desde pequeno você consegue observar. Joana, e aí você caminha... Me desculpa, e o atraso na fala? Você acha que tem alguma relação? Não, tem toda relação. Tem muita criança autista tem atraso e às vezes nem chega a falar, entendeu? Às vezes essa fala não acontece. Como também eu vejo pelo que eu tenho lá na escola. Às vezes a criança fala, papai, mamãe, né? Aí ela passa uma época muda. Aí, quando vai 9 anos, ela começa a falar de novo. Ela tem tudo preparado para a fala. Mas alguma coisa acontece que ela fala no momento dela. Ou então, ela começa com ecolalia. Ela fala assim, já falei para você, não pode chegar perto do fogão, porque o fogão pode queimar. É coisas que a mãe fala, ou alguém fala, e ela tem uma ecolalia. Ela repete algo que já aconteceu. Certo. Ou então ela tem uma ecolalia mais imediata. Eu falo, qual é o seu nome? Ela fica, qual é o seu nome? Do mesmo jeito que eu perguntei. Entendeu? Ela tem uma ecolalia imediata. Então ela falou,
E aí, o que você trabalha, né? A gente fala muito que a criança fala na terceira pessoa, mas ela escuta na terceira pessoa. Você fala assim, Marcelo, quer água? Quer? Você quer água? Quer? Aí, quando o Marcelo começa a falar, ele fala, quer água? Quer? Quer água? Quer? Por quê? Porque ele ouviu assim. Então, você tem que dar a palavra, a frase correta para a criança poder repetir. Entendi. Entendeu? Então, fala, mas meu filho fala na terceira pessoa. É porque ele escuta. Ele escuta assim. E, às vezes, acontece de mãe que eu já orientei, que ela falava assim. Aconteceu. Às vezes, tem a criança autista em casa, mas não fala com a criança. Não, a criança, olha, aconteceu um fato, por isso que eu falo que dá para escrever um livro. Eu tinha uma mãe que morava numa vila, ela morava na casa 8. Aí o menino começou a ter uma ecolalia na escola, bater a cabeça e falar, quer ir para casa, quer ir para casa. Aí a mãe falou, não, eu não está mais gostando da escola, tá? Eu tinha uns 10 anos, e ele batia a cabeça, tal, quer casa, quer ir para casa, quer... Aí chamei o pai e a mãe para conversar. Aí ela falou, eu falei, mãe, veio alguém visitar sua casa e foi embora, parente? Não. A senhora mudou a cor da parede? Não. Aí ela falou, eu mudei de casa. Só que eu saí da casa 8 na vila e fui para a casa 12. Mas eu fiz assim, coloquei ele na escola, fizemos uma mudança rapidinho, os vizinhos ajudaram. Quando ele chegou, ele, em vez de estar na casa 8, ele entrou na casa 12. Aí eu falo, então, mãe, quando ele fala que ele quer ir para casa e bate a cabeça, não é porque ele está gostando da escola, é porque ele quer a casa dele, que tinha o cheiro dele, que era 8. A outra então, casa. Se a família tivesse falado que estava com a intenção de mudar, o que a gente ia falar? Vai visitar, leva o brinquedo. Vocês iam instruir esses pais de que forma eles iam trabalhar isso para que não acontecesse. O impacto fosse tão grande. Até porque eles precisam. É rotina. Rotina. Então, foi o que você falou da família. O que às vezes acontece? Eu tenho muita boa vontade de orientar. Mas aí precisa que a família também tenha boa vontade de aprender, de ajudar. Em conjunto. Então, o que eu tenho? Eu tenho crianças excelentes lá na escola, nota 10. Eu tenho crianças que dão muito trabalho no ensino regular, muito trabalho, que se você ouve falar, você fala, não é a mesma criança, entendeu? E eu tenho crianças que, às vezes, na família, também dão muito trabalho, porque você precisa ter... Lógico, precisa ter paciência. Eu sei que a família, às vezes a família fala bem, Joana, mas é fácil para você falar, você fica 4 horas, eu fico 20 ou 21. Mas é possível, é possível. Olhe como uma criança pode, em qualquer suporte, ter um comportamento na escola, um comportamento diferente na casa e um comportamento diferente na família. Ou então no ensino regular. Também, Então, crianças que, por exemplo, em casa, às vezes, agora eu tenho câmera, eu tenho 32 câmeras na sala, na escola, e é a melhor coisa que tem, porque a gente pode avaliar sem que estar presente no local. E assim, às vezes, tem criança que come com colher, em casa, na escola. E às vezes a mãe precisa ir na câmera ver para acreditar, porque em casa come com a mão. Você entendeu? Olha. Porque é um trabalho. E é assim, entender o potencial, a capacidade dessa criança, entendeu? E investir. Porque senão, se você for... ele não vai ter autonomia, ele não vai ter independência, e aí ele vai ficar para trás. Ele pode ter um QI preservado, mas ele vai ter um desenvolvimento prejudicado na questão de higiene pessoal, entendeu? E todo mundo junto constrói um trabalho. Como o nosso tempo está acabando, imagina. Né? Só queria perguntar rapidinho, está aqui na pauta, sobre os graus do autismo. Então. Para depois a gente entrar com as outras vinhetas. Então, hoje fala-se suporte. Suporte 1 é aquela criança que não precisa de ter uma pessoa sempre junto. Ela tem uma certa autonomia, uma certa independência. O grau 2, que é um grau que precisa de um suporte, né?
para uma escola, para o pedagógico, e o que antes era severo, que antes era leve, moderado e severo. Agora é suporte 1, 2 e 3. E o 3 é um que exige um suporte mais afinco. Às vezes é uma criança que ainda tem que ser trabalhada nas questões de AVD, de controle de esfíncter, mas é que nem eu falo, lá na escola a gente trabalha, mas nem vê esse rótulo. Esse é rótulo assim, não. Mesmo porque é uma coisa que eu estava conversando lá. Às vezes a criança é um suporte leve para o pedagógico e ele tem mais dificuldade em nível 2 para comportamento. Então, eu acho que oscila. Então, assim, eu Pessoal, particularmente nunca tive... Desculpa, mas infelizmente nosso horário esgotou. Meu Deus. Eu queria agradecer. É maravilhoso. Muito conhecimento. Muita prática. A gente vai vir outras vezes, você teoria, acerta, né, Joana? Por favor. Com certeza. E eu queria agradecer, né, a todos vocês que fizeram parte do programa de hoje, a Joana, principalmente, Eu que porque agradeço. essa 1 hora que nós tivemos com você enriqueceu de formas assim e abriu um leque de outras coisas que nós vamos abordar, né? Porque ela abriu um leque, né? E nós vamos poder falar, Joana, de tudo, um pouquinho, dentro de cada coisa que você abordou aqui conosco. Eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo, para, mais uma vez, seguir nas nossas redes sociais. Nosso pedido, os nossos pedidos. Esse podcast, depois, eles podem assistir na íntegra nas nossas plataformas, né? E, por favor, nos sigam no Instagram, no Facebook. Lembrando que nós precisamos alcançar 1000 seguidores para conseguir mais patrocinador. Né? Pessoal, amanhã, qual é a agenda do Brechó? Amanhã nós vamos estar na Associação Autista Santos, a festa de Natal das crianças. Encerramento do ano. Encerramento do ano. Pelo sucesso do Brechó itinerante, aqui no espaço do prédio da Sodier, foi estendido, estaremos aqui dia 14, 15 e 16. E todas as peças estão a R$20. Então, não percam, o atendimento é das 10 às 18 horas. E dentro dos nossos canais, todas as dúvidas, por favor, entrem, tirem, deixem a mensagem, que nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. E nós gostaríamos de agradecer a toda a equipe aí, nos bastidores. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, mais uma vez, boa a Joana, noite, que representa todos os muito profissionais obrigada da por Associação tudo. Autista Santos. Obrigada, viu, gente? Joana, Obrigada, Joana. Vou pedir para os pais da associação estarem seguindo vocês, né? Por favor, eles, as famílias, profissionais. Isso, tá bom? Pessoal, e o próximo podcast, nós vamos estar trazendo uma mãe que vai contar a sua história. Eu tenho certeza que muitas outras mães vão se ver nessa mãezinha. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau. Muito obrigada. Tchau.